Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui de estudo bíblico no canal do Peregrino. Graça e paz de Cristo ao seu coração. Eu sou Marcos. Neste vídeo nós vamos estar aqui vendo o capítulo 1 do livro de Atos dos Apóstolos. Todo esse conteúdo ele faz parte de uma jornada de estudo bíblico online e que após as nossas aulas, então eu trago o conteúdo ministrado e deixo aqui no canal para que você também possa ter acesso a este material. Eu quero convidar você, caso você queira estudar a palavra de Deus online conosco, seja muito bem-vindo. Olha, deixarei aqui um número de telefone para você, basta você mandar uma mensagem para este número e nós vamos interagir pelo WhatsApp e eu te incluo no grupo do projeto. As nossas aulas elas acontecem todas as segundas-feiras, geralmente ali entre as 8 e 9h15 da noite. Portanto, fica aí um convite para você que você participe dessa jornada conosco. E claro, se você ainda não é um inscrito aqui no canal, faça aqui a sua inscrição, junte-se a nós, vamos caminhar juntos. Será um prazer, um privilégio ter aqui a sua companhia. Amém? Aqui no capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, nós vamos ver então aqui momentos finais da permanência de Jesus na terra, junto aos seus discípulos, aos seus apóstolos. Vamos falar sobre a subida de Jesus aos céus e os primeiros acontecimentos da igreja primitiva, onde ali tudo começa até então, após a partida de Jesus, nesse intervalo que nós vamos ver depois no capítulo seguinte, que é a descida do Espírito Santo. Portanto, é um conteúdo muito interessante e eu quero já te desafiar a ficar comigo aqui até o final. Antes de começarmos, eu quero convidar você para orarmos, chamarmos pela presença do Espírito Santo para que ele nos acompanhe nessa jornada. Senhor nosso Deus, nosso Pai, é no nome do teu Filho que nós nos colocamos diante da tua presença. Obrigado, papai, porque estamos dedicando aqui um tempo da nossa vida ao estudo da tua palavra. Papai, abra nossa mente, o nosso coração, nosso entendimento, nos dando a Deus sabedoria, entendimento, discernimento. Abençoa, Senhor, aquilo que nós vamos fazer, porque é para a honra e glória do teu nome. Em tudo, Senhor, te damos graças e pedimos a tua companhia nesta jornada que iniciamos agora. Amém? Amém, queridos? Bom, eu sempre faço aqui no vídeo a leitura do texto e aí depois a gente bate um papo aqui sobre os acontecimentos registrados. Então, se você ainda não assistiu ao vídeo de introdução ao livro aqui de Atos dos Apóstolos, eu vou deixar um card para você aqui em cima. Você pode ir lá assistir ou então você fique comigo aqui até o final, que também eu vou deixar disponível para você, porque é muito importante você assistir ao vídeo introdutório do livro para que você possa se posicionar, entender um pouco a questão do contexto do livro de Atos dos Apóstolos, sobre a sua autoria, qual era o objetivo ou os objetivos do autor ao escrever este livro. E ali você tem toda uma parte introdutória que é importante, que é a base para que você possa compreender melhor os estudos dos capítulos do livro de Atos. Amém? Então vamos lá, eu vou fazer a leitura aqui na King James atualizada. Depois você aí deixa escrito qual é a versão bíblica que você tem usado, que você costuma ler, que você costuma estudar a palavra de Deus. Deixa escrito aqui para a gente poder interagir um pouco, tá bom? Então diz assim o texto da palavra do Senhor. Em meu primeiro livro, caro Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a realizar e a ensinar, até o dia em que foi elevado aos céus, logo após haver entregue seus mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu martírio, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas incontestáveis da sua ressurreição, aparecendo-lhes por um período de 40 dias seguidos e ensinando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto ceava com eles, ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que aguardassem a promessa do Pai, a qual salientou ele: de mim ouvistes. Porquanto João, de fato, batizou com água, entretanto, dentro de poucos dias vós sereis batizados com o Espírito Santo. Então,
Os que lhe haviam reunido lhes consultaram: Senhor, será este o tempo em que restaurarás o reino de Israel? E ele lhes afirmou: Não vos compete saber as épocas ou as datas que o Pai estabeleceu por sua exclusiva autoridade. Contudo, recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Tendo dito isso, essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, enquanto eles contemplavam, até que uma nuvem o encobriu da vista deles. E aconteceu que, estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia, surgiram junto deles 2 homens vestidos de branco, que lhes comunicaram: Homens galileus, por que estáis contemplando as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi elevado aos céus, retornará do mesmo modo como vistes subir. Então eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica próximo a Jerusalém, à distância de cerca de 1 quilômetro. Assim que chegaram, subiram a um grande aposento onde se hospedavam, estando presentes Pedro e João, Tiago e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração, juntamente com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Naqueles dias, sendo o número de pessoas ali reunidas cerca de 120, Pedro se levantou no meio dos irmãos e declarou: Irmãos, era necessário que se cumprisse a Escritura, que o Espírito Santo predisse por meio da boca de Davi acerca de Judas, que serviu de guia aos que prenderam Jesus. Ele foi contado como um dos nossos e esteve parte neste ministério. Com o pagamento que recebeu pelo seu pecado, Judas comprou um campo. Ali caiu de cabeça, seu corpo partiu-se ao meio e as suas vísceras todas se derramaram. Todos em Jerusalém ficaram sabendo deste fato, de maneira que na própria língua deles essa terra passou a se chamar Aceldama, que significa campo de sangue. Porquanto, continuou Pedro, está escrito no livro de Salmos: fique deserto o seu lugar, e não haja ninguém que nele habite, e ainda que outro ocupe o seu lugar. Sendo assim, é preciso que escolhamos um dos homens que estiveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós, desde o batismo de João até um dia em que Jesus foi elevado dentre nós ao céu. É fundamental que um deles seja conosco testemunha da sua ressurreição. Então propuseram dois nomes, José, chamado Barsabás, também conhecido como Justo, e Matias. E orando, afirmaram: Tu, Senhor, que conhece o coração de todas as pessoas, mostra-nos qual destes 2 homens tens escolhido para assumir a vaga neste ministério e apostolado, do qual Judas se desviou, indo para o lugar que lhe era devido. Em seguida, lançaram sorte quanto a eles, e a sorte caiu sobre Matias. Assim, ele foi acrescentado aos 11 apóstolos. Amém, queridos? Nós podemos aqui sintetizar este texto dizendo que ele basicamente se divide em 3 momentos, por que não assim dizer, 3 reuniões. Do verso 1 até o verso 11, nós temos aqui a primeira reunião, que podemos chamar como a reunião de despedida. Jesus, ele reúne pela última vez os seus discípulos no Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras, queridos, foi aquele lugar onde Jesus orou instantes antes de ser preso, e lá ele, ao suar, suou gotas de sangue. Trata-se de uma reunião aqui final, porém muito instrutiva.
Nós vamos ver aqui no verso 2 que Jesus disse para eles, até o dia em que, depois de haver dados mandamentos por intermédio do Espírito aos apóstolos que escolhera, foi então elevado às alturas. Isso mostra que o teor dessa reunião era uma reunião final de instrução. E qual foi aí a instrução? Jesus instruiu os seus discípulos durante 40 dias após a sua ressurreição. E ele lhes deu aqui vários mandamentos ao longo desse período, mas alguns deles, ou o mais importante, que com certeza você deve se lembrar, é aquele que está escrito por Mateus, em Mateus capítulo 28, do verso 18 ao 20, que é a grande comissão. Jesus ali passou instruções acerca do reino de Deus e determinou que eles então não se ausentassem de Jerusalém até que se cumprisse a promessa da descida do Espírito Santo. Toda instrução, queridos, como nós lemos no texto, ela foi por intermédio do Espírito Santo. O Espírito de Jesus, ele é o Espírito Santo. Amém? E o que foi que Jesus ali disse e por que para eles? Eles tinham alguma missão diferenciada? Ora, até então discípulos e agora apóstolos. Apóstolos porque foi Jesus que os escolheu para uma missão diferenciada. Dentre todos aqueles que os seguia, Jesus escolheu então esses 11. Tinha escolhido Judas, mas Judas traiu, ficaram 11. E depois, como nós já lemos no texto, acrescentaram Matias a esse time. E Jesus então envia eles, para que eles fossem para Jerusalém e permanecessem ali, embora estivessem próximo de Jerusalém, mas que eles ficassem na cidade, aguardando o Espírito Santo, que lhes daria a autoridade e poder. Os novos membros da igreja, queridos, eles eram ensinados na doutrina dos apóstolos. Isso nós vamos ver à medida que chegarmos ali no próximo capítulo, no capítulo 2. E Lucas diz que esses apóstolos, esses 12 ou 11 até então aqui escolhidos por Jesus, eles viram, eram pessoas que tinham participado dos momentos, presenciado detalhadamente, eles tocaram Jesus ressurreto. Então eles também não só viram, mas como eles ouviram, comeram com Jesus e tomaram provas incontestáveis acerca da ressurreição de Jesus. E aí nós vimos que após Jesus dar essa última instrução para eles, para que eles permanecessem em Jerusalém, Jesus então, ele sobe aos céus, ele é levado às alturas. Interessante é que Lucas, ele é o único que narra aqui no livro de Atos a ascensão de Jesus. Ele, de certa forma, ao narrar isso daí, ele está ligando o evangelho a um outro momento, que é o livro de Atos dos Apóstolos. A ressurreição de Jesus, ele também liga isso depois à descida do Espírito Santo. Por quê? Porque era necessário que Jesus subisse aos céus para que o Espírito Santo pudesse descer. Jesus mesmo disse isso em João capítulo 16, no verso 7. Portanto, a ascensão, queridos, ela também era necessária para que se pudesse concretizar, se materializar a exaltação de Jesus diante de todas as coisas. Portanto, nós podemos até, de maneira lúdica, aqui dizer que Lucas, ele narra o conteúdo dessa reunião como se fosse ali um secretário narrando uma ata a respeito deste momento na vida de Jesus. E aí, queridos, nós vamos ver aqui que algumas coisas acontecem. Primeiro é a pergunta dos discípulos. Viram ali que eles falam, então, os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será que este tempo é aquele em que restaurarás o reino de Israel? Eles estavam, queridos, curiosos, estavam confusos ainda acerca do futuro. A palavra restaurar, ela é um termo técnico escatológico para uma restauração final que Deus realizará. Acontece que o futuro a Deus pertence.
Os discípulos, eles continuavam pensando no reino de Deus como se fosse algo extremamente terreno, aonde os judeus ali derrotariam os romanos, dominariam o mundo de maneira política. E Jesus, então, entendia para eles e mostrava para eles o domínio do reino espiritual, implantado aí através da pregação e do evangelho. Portanto, eles ainda estavam nessa dicotomia, nessa dúvida entre aquilo que aconteceria, e Jesus então traz uma resposta para eles, para poder mostrar para eles o seguinte: olha, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou por sua exclusiva autoridade. Jesus aqui ele não entra, queridos, no mérito da restauração, né? Mas ele, na sua data, ele fala em questão da data, ele fala, olha, vai acontecer um momento em que Deus irá restaurar todas as coisas, mas não compete a vocês querer saber quando. Deus tem, queridos, o pleno controle do calendário, da agenda, da história, e isso está sob a competência de Deus. E ele deixa claro, Jesus deixa claro, e oculto ao conhecimento humano. Portanto, é importante você até associar aqui aquilo que Agostinho diz, que aquele dia permanece oculto, mas que é importante que estejamos vigiando todos os dias. Charles Spurgeon também tem uma fala onde ele menciona a respeito disso, onde ele fala, o fato de que Jesus deve voltar não é razão, queridos, para nós ficarmos olhando para as estrelas, mas para trabalharmos enquanto estivermos aqui no poder do Espírito Santo. E Jesus continua, como nós lemos aqui, mas olha só, vocês vão ficar aqui, aguardem em Jerusalém, não se preocupem com a vinda e a data da volta, mas acontece que vocês receberão um poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, para que vocês sejam o quê? Minhas testemunhas, não só aqui em Jerusalém, mas também em Samaria, toda a Judéia e até os confins da terra. A natureza do poder de Deus sobre a vida dos discípulos, queridos, dos apóstolos, ela é espiritual, não é humana, não é política. Portanto, a fonte do poder é a pessoa do Espírito Santo. Não é uma força inanimada, mas é uma força viva, é uma força pessoal, é uma força divina, poderosa, que nos constrange, inclusive. E ele virá sobre os seus discípulos, e o uso do poder, queridos, é para testemunhar, é para dar testemunho. A palavra testemunho, ela indica que é uma pessoa que presenciou um fato, um acontecimento, ou também é uma pessoa que defende ou promove uma causa com a sua própria vida. Um mártir, por exemplo, ele é um testemunho, mas o que Jesus espera é que nós, então, testifiquemos aquilo que nós vemos que ele fez em nossas vidas. E aí nós vamos ver que todo o desdobramento desses acontecimentos, a geografia do testemunho engloba simultaneamente Jerusalém, depois expande para a Judéia, vai para Samaria, chegando até os confins da terra daquela época, daquele cenário. Hoje o reino de Deus continua em expansão, e Jesus já prometeu que ele não vai voltar enquanto a palavra do Senhor não for anunciada a todo o mundo. Portanto, nós continuamos nessa jornada, nessa empreitada de expansão do reino de Deus. E por terceiro, eu acho que é importante destacarmos, como nós lemos aqui, a ascensão de Jesus. Depois que disse essas palavras, Jesus foi então elevado às alturas e foi visto por eles. Uma nuvem encobriu os seus olhos e Jesus então sobe aos céus, ele é assunto aos céus. E aí o que acontece, né? Dois homens descem, dois anjos descem e chegam para eles e falam, olha, por que vocês estão olhando para os céus, galileus? Aqui há uma promessa, o mesmo que subiu descerá para buscar a sua igreja. Portanto, queridos, é importante entendermos que
Todas as promessas de Deus a respeito de Jesus feitas no Antigo Testamento se cumpriram. E aqui há uma nova promessa de que Jesus, ao subir, ele vai à destra de Deus, mas que um dia ele voltará. E aí, quando voltar, ele já vai voltar para restabelecer o seu reino aqui na terra. Portanto, esta promessa, ela é fiel, ela há de se cumprir, e nós cremos nessa promessa de que Jesus está voltando e que um dia a sua igreja, o seu reino será restabelecido de maneira total, consolidada aqui nesta terra. Uma outra reunião acontece. E agora nós vamos ver do versículo 12 ao 14 que trata-se de uma reunião de oração. Após a ascensão de Jesus, os discípulos voltam para Jerusalém, tomados aí por uma grande alegria de ter visto aquilo que eles puderam presenciar. E obedientes às instruções de Jesus, eles aguardam em Jerusalém. Historicamente, diz que durou 10 dias esse período até que o Espírito Santo realmente desceu e se cumpriu aquilo que Jesus disse que aconteceria. E nessa primeira reunião, queridos, o que eles fazem? Bom, a gente vê ali claramente que é uma reunião de oração. Olha só o que diz o texto bíblico. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, aonde se reuniram Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, o filho de Tiago. E todos, o texto diz, todos perseveravam unânimes em oração. Não estavam sós. Junto deles haviam as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e os irmãos de Jesus. E aí, desta oração, eu quero aqui destacar para você 3 características importantes. Primeiro, todos ali estavam presentes. Os 11 apóstolos, as mulheres, Maria Madalena, Joana, Susana, como diz Lucas mesmo lá em seu texto, capítulo 8, verso 2 e 3, inclusive Maria, mãe de Jesus, e os irmãos de sangue de Jesus que haviam se convertido, eles estavam ali como igreja, reunida em oração. Homens e mulheres, líderes e liderados, estavam ali, os crentes e os convertidos, orando. Nós precisamos, então, com isso, apreender que a reunião de oração, queridos, ela deve envolver toda a igreja. O agir onipotente de Deus é percebido e se manifesta quando a igreja toda se reúne para orar. Nós vamos ver aqui no livro de Atos que a oração foi o recurso mais utilizado pela igreja para realizar a sua missão. Somente, queridos, através da oração, a igreja tem poder, direção e resultados espirituais. Amém? A oração, ela tem um papel decisivo na história da igreja. E o que mudou nos dias de hoje? Ora, nada deveria ter mudado, mas será que realmente é assim que tem sido? Quero deixar aqui uma pergunta retórica para a sua reflexão. Um outro aspecto dessa reunião de oração é que todos perseveravam. O verbo perseveravam ou perseverar significa persistir, vem de persistência, ocupar-se e não esmorecer. E a igreja, queridos, priorizava, focava e persistia em orar, pois sabia que quando a igreja orava ou ora, algo extraordinário sempre acontece. Eles oravam esperando ali o cumprimento da promessa do Espírito Santo. E as promessas de Deus, queridos, elas nos motivam a orar de forma persistente. Eles confirmam, ou seja, as promessas confirmam aquilo que Deus quer fazer em nós, motivado pela sua graça e pela sua misericórdia. Amém? Uma promessa revela uma verdade que irá nos beneficiar. Leide diz que promessas
são a razão da nossa esperança, é o objeto da nossa fé, é a condição da nossa oração, queridos. Portanto, a perseverança na oração, ela é um mandamento bíblico, nós devemos fazer isso. Alguns textos nos levam a essa orientação, Lucas 18, verso 1, Romanos 12, 12, Colossenses 4, 2. E aí, aquele que persevera, desfruta do cumprimento das promessas de Deus. E todos ali oravam e estavam unânimes. Essa palavra unânimes indica uma condição de concordância quanto àquilo a qual estavam orando. A igreja orava unida em sua mente e coração, todos ali no mesmo sentimento, em um só propósito. Precisamos aprender hoje, queridos, a orar desta maneira. As divisões que existem dentro das igrejas são obstáculos que nos privam de desfrutar da presença e do poder de Deus. A igreja precisa ter uma agenda única de oração para que todos os ministérios e membros da igreja possam estar orando unidos e focados no mesmo propósito. E aí, por fim, nós vemos aqui do verso 15 até o 26, que é o final do nosso capítulo, uma terceira reunião, que é uma reunião de trabalho, vamos assim dizer. Essa outra reunião ela é realizada pela igreja durante esse período dos 10 dias que eles estavam ali. E agora, numa forma meio que de assembleia, com cerca de 120 participantes, de 120 pessoas, para poder escolher o quê? O substituto de Judas. Pedro, o Pedro, aquele cara inculto ali, que estava pescador, que Deus está transformando ele, né? Ele levanta, preside essa reunião e começa com uma seguinte pauta. Olha, vamos eleger um substituto para Judas. E aí nós vemos alguns aspectos que eu quero chamar a sua atenção em relação a esta reunião. Primeiro, o registro da morte de Judas conforme profecia escrita na palavra de Deus no Antigo Testamento, Salmo 69, 25 e depois Salmo 109, 8. E a forma que ele foi amaldiçoado, como nós vimos aí nos versos 15 ao 20. Tudo aquilo que aconteceu com Judas, queridos, refletia aquilo que já havia sido escrito, previsto, preditado no Antigo Testamento. E aqui é, na verdade, como diz Agostinho, o novo encontra-se oculto no Antigo Testamento e o Antigo é revelado no Novo. E assim nós temos um outro aspecto dessa reunião, que era de escolher então como propósito alguém que ficaria no lugar de Judas. E isso também já estava previsto no Antigo Testamento. Portanto, citando ali as Escrituras, Pedro diz, né? Tome outro o seu encargo. Judas morreu, mas o seu cargo precisa ser ocupado e o círculo dos 12 apóstolos deve ser restaurado. A escolha não foi um ato, queridos, independente de Pedro ou da igreja, mas sim uma atitude em obediência à palavra de Deus. Nós não devemos, queridos, ficar inventando as coisas na igreja, mas sim obedecer às ordens daquele que é o dono da igreja. E um terceiro aspecto que fala sobre isso é a escolha. Ela deveria ser de acordo com alguns pré-requisitos. Foi estabelecido ali um pré-requisito, alguém que poderia ser apóstolo. Era necessário, pois, que este homem tivesse acompanhado em todo momento a vida do Senhor Jesus, desde o seu batismo, quando foi batizado por João, até o dia em que ele foi elevado aos céus. Essa pessoa, portanto, ela deveria ter sido testemunha ocular, ter presenciado com os demais aquilo tudo que aconteceu. E aí, então, dois nomes surgem entre as pessoas, José e Matias. E aí nós vamos ver que a escolha aconteceu por Deus. Jesus é quem definiu, Deus é quem definiu qual seria um dos dois escolhidos. A congregação, ela ora, e é interessante que você vê a oração ali, ela é bastante objetiva, fala, Senhor, Tu conheces o coração de todos, revela-nos qual destes dois
tens escolhidos para preencher a vaga neste ministério e apostolado da qual Judas se desviou. Então o termo aqui, o Senhor, indica, queridos, que a decisão não foi tomada pelos apóstolos e nem tampouco pelas pessoas, mas sim por Jesus. E aí eles usam uma prática cultural de sorteio, certos de que Deus estaria determinando o resultado daquela escolha. E sobre então Matias é que cai a sorte de ser o escolhido por Deus para completar o número dos 12. E aí o colégio apostólico é restaurado e os 12 continuarão o ministério autorizados por Jesus. Há, queridos, aí um movimento hoje chamado de neoapostólico. É interessante que alguns líderes espirituais acabam recebendo esse título ou são intitulados apóstolos. E é interessante você dividir um pouco as coisas aqui, importante você conhecer isso, que a Bíblia, ela tem que ser levada em consideração e entender que apóstolo como aqueles que foram escolhidos por Jesus não existem hoje. Tanto é que o pré-requisito para ser o apóstolo do tempo da igreja primitiva, naqueles padrões, era alguém que tinha presenciado de maneira ocular e visual ali, vivido com Jesus, experimentado e testemunhado desde o batismo até a sua ressurreição. Portanto, hoje a palavra apóstolo ela é interpretada no seu significado literal, que é de alguém que é enviado. O apóstolo é alguém, queridos, que ele é enviado. Então, todos nós, teoricamente, somos enviados por Deus para sermos o quê? Missionários, para pregarmos a palavra, para levarmos o evangelho. Entenda-se que missionário é alguém que tem uma missão e não só aquele que deixa sua casa, sua terra e embarca para uma outra terra distante para pregar a palavra. Não, você que está anunciando o evangelho no seu trabalho, você está cumprindo uma missão. Você que está testemunhando Jesus na sua casa, está cumprindo uma missão. Eu que estou pregando aqui a palavra, falando, estou cumprindo uma missão. Todos nós somos comissionados, portanto, enviados a cumprirmos uma missão, que é de levar a mensagem do evangelho a toda criatura. Então, teoricamente, o apostolado, o termo apóstolo, que é alguém que é enviado, ele está direcionado a todas as pessoas que estão incumbidos dessa responsabilidade. Lembrando que a diferença entre discípulo e apóstolo é que apóstolo é enviado e discípulo é o seguidor. Todos nós devemos ser discípulos e todos nós devemos também investirmos no apostolado, sendo missionários enviados por Deus para pregarmos a palavra onde quer que estejamos. E um segundo aspecto, para alguém ser apóstolo, teria que cumprir aqueles pré-requisitos, como eu disse para vocês. Portanto, queridos, hoje nós temos sim algumas pessoas que se intitulam apóstolos, mas não adianta você querer compará-los àquela condição do apostolado da igreja primitiva, ok? E aí, para poder finalizarmos aqui o estudo, então, deste primeiro capítulo, eu quero mostrar aqui para vocês, falar para você, fechar aqui. Lucas, aqui, ao escrever esse primeiro capítulo, ele está fazendo uma transição, como eu disse, entre o Evangelho de Jesus, e a partir de agora a gente vai começar na próxima aula, no capítulo 2, a falarmos sobre aquilo que acontece na vida do Espírito Santo em Pentecostes, seguindo o início da igreja primitiva. Entre a ressurreição de Jesus e a sua ascensão, tem ali um intervalo de 40 dias que nós vimos, e depois nós temos entre a ascensão de Jesus e Pentecoste, mais um período de 10 dias, e aí a partir daí, então, começa uma nova era na história da igreja, e que nós vamos começar a ver ela a partir da nossa próxima aula. Portanto, o time dos 12 estava recomposto, e ali eles estavam prontos, cumprindo aquilo que Deus havia ordenado, permanecendo em Jerusalém, e aptos para aquilo que Deus queria fazer com eles, que era manifestar, descer o Espírito Santo sobre eles para empoderá-los a fim de que pudessem estar prontos para iniciar o cumprimento da missão que Jesus havia deixado. Que Deus abençoe a sua vida. Obrigado por ficar aqui comigo até o final. Como eu já te disse, se você ainda não é um inscrito, inscreva-se aqui no canal e vamos caminhar juntos. Se Deus quiser,
até o nosso próximo vídeo aqui no canal do Peregrino.